E aí, já aconteceu de olhar um gráfico na internet ou na TV e ficar com aquela pulga atrás da orelha, sem entender direito o que aqueles números todos queriam dizer? Pois então, hoje a gente vai fazer uma coisa diferente. Vamos juntos descobrir as histórias de verdade que os dados sobre trabalho e dinheiro no Brasil têm para nos contar. Se prepara, porque a gente vai olhar a economia de um jeito que faz muito mais sentido. É exatamente isso. Porque olha só, por trás de cada barrinha colorida, de cada porcentagem, tem gente de verdade. Tem famílias com seus sonhos, seus perrengues, suas vitórias. É a vida de milhões de brasileiros ali, representada naqueles dados. E é isso que a gente vai entender agora. Bom, para começar essa nossa investigação, vamos dar uma espiada no panorama geral do trabalho aqui no Brasil. Quem são as pessoas que já têm idade para trabalhar? E como elas estão divididas? Às vezes, a gente pensa que é simples, né? Ou a pessoa está empregada ou está desempregada. Mas, na real, a coisa é um pouquinho mais complexa. Os dados mostram para a gente que existem vários grupos, e entender isso é o primeiro passo de tudo. Dá uma olhada nesse gráfico aqui. Ele mostra para a gente três grupos principais. O primeiro, de pessoas ocupadas, ou seja, trabalhando, tem mais de 102 milhões de pessoas. É muita gente. Mas, olha que curioso o tamanho daquele último grupo, o fora da força de trabalho. 67 milhões. Sabe quem está aí? Estudantes, aposentados e também um monte de gente que cuida da casa, dos filhos, da família e que, por isso, não está procurando um emprego agora. Legal, agora vamos focar naquele grupo gigante ali, o de 102 milhões e meio de pessoas que estão trabalhando. A pergunta é, será que todo mundo aí trabalha do mesmo jeito? Com a mesma segurança? Com os mesmos direitos? Vamos ver isso mais de perto. E aqui está o pulo do gato, a tal da carteira assinada. Pensa na carteira assinada como se fosse um contrato oficial, um combinado que garante um monte de coisas importantes, tipo férias pagas para descansar e o 13º salário no fim do ano. É isso que separa o trabalho formal, que tem mais proteção, do trabalho informal. E agora, se liga nesse número. Quase 39 milhões de pessoas trabalham sem essa proteção, na informalidade. Para a gente ter uma ideia do que isso significa, é quase a população inteira da Argentina trabalhando sem essas garantias. É um número gigante e que diz muito sobre como as coisas funcionam por aqui. Esse gráfico, que parece uma pizza ou uma rosquinha, ajuda a gente a enxergar o tamanho disso tudo. Se a gente juntar a galera que trabalha sem carteira com quem trabalha por conta própria, mas sem registro, a gente vê que o trabalho informal é uma fatia enorme do total. É muita gente sem aquela rede de segurança de um emprego formal. E o que essa falta de registro quer dizer na prática? Bom, quer dizer que milhões de famílias vivem numa baita incerteza. Imagina só não saber direitinho quanto vai ganhar no fim do mês, ou então ficar doente e não ter direito a nenhum auxílio. Essa é a realidade de quem está no trabalho informal. Beleza. Já falamos sobre como as pessoas trabalham. Agora vamos falar de grana, de renda. A gente já viu que o tipo de trabalho mexe direto no bolso. Mas será que o lugar onde a pessoa mora também faz diferença? E a resposta é sim e muita. E essa diferença não é pequena, não. Em alguns lugares, o salário médio de um estado pode ser mais que o dobro do salário médio de outro estado. Isso mostra que o nosso país é muito grande e também muito desigual. Esse gráfico aqui escancara essa desigualdade. Repara só na distância entre a barra lá de cima, do Distrito Federal, e a lá de baixo, do Maranhão. É uma diferença enorme que, claro, afeta demais a qualidade de vida das pessoas que moram em cada um desses lugares. A gente já viu como o trabalho e a renda são diferentes pelo Brasil. Que tal agora a gente dar um passo para trás e olhar o filme todo? Vamos ver como a renda média do país inteiro mudou com o passar dos anos. Será que as coisas melhoraram? Essa linha do tempo é tipo uma montanha russa. A gente vê que teve altos e baixos. O ponto mais baixo foi ali em 2022, foi um momento bem difícil, mas de lá para cá a gente vê uma subida, uma recuperação, e em 2024 a gente chegou no ponto mais alto desse período todo. Uma notícia boa, né? Então, o resumo da ópera é que os dados mostram uma melhora recente, o que é ótimo. Mas, antes da gente sair comemorando, tem uma última pergunta, que é super importante. Pois é. Uma média às vezes pode enganar a gente. Pensa num bolo. Se o bolo cresceu, é bom, certo? Mas e se só algumas pessoas pegaram fatias bem maiores e outras continuaram com uma fatia bem pequena? O bolo cresceu, mas não foi dividido por igual. Será que é isso que está acontecendo com a renda? E é por isso que é tão legal entender essas histórias por trás dos números. Porque esse é o primeiro passo para a gente poder pensar em como construir um país mais justo. Quando a gente enxerga os problemas, a gente pode pensar em soluções para criar um futuro com mais oportunidades para todo mundo.
E aí, curtiu entender a economia de um jeito mais claro, sem complicação? Se a resposta for sim, então segue o canal Estudaí para não perder as próximas análises. Ah, e se puder, já deixa aquela curtida e compartilha com a galera que também precisa saber disso. E para fechar tem um presente. A gente preparou um material bem completo com todos os dados e gráficos que usamos aqui para baixar de graça. O link está aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Muito obrigado pela companhia e a gente se vê na próxima.